Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para fazer o seguinte tema: a farsa dos 10 mandamentos. O que acontece? As pessoas acham que as leis bíblicas são as leis mais antigas que existem no planeta. Tem pessoas que afirmam que a Bíblia os 10 mandamentos são as leis dadas por Deus e etc e tal, é uma história que nós conhecemos. Mas será mesmo que essas leis, elas são realmente inspiradas por Deus? Ou são apenas leis dedutivas, ou seja, que as pessoas já tinham uma base na época de outras leis e aí utilizaram dessas leis que existiam na época para se criar essas leis? Pois bem, hoje eu convido você a ficar comigo aqui até o final para nós destrincharmos este tema. Mas antes, deixa o seu like aí, deixa aí o joinha para nos ajudar na divulgação desse vídeo, tornar esse conteúdo relevante aqui dentro do YouTube. E se inscreva aqui no nosso canal, vai aí, ativa o sininho, se inscreve, é rapidinho, você vai aí, se inscreve e fica por dentro das novidades que são colocadas aqui toda semana, todos os dias, ou seja, de segunda a sábado tem vídeos aqui sendo colocados no canal, tá? Que acontece? Hoje nós vamos trazer aqui essa série. Eu já fiz sobre a farsa do bezerro de ouro, sobre a farsa da Arca da Aliança e hoje nós vamos estar falando sobre a farsa dos 10 mandamentos. O que acontece? Quando nós pegamos ali Êxodo 20, verso 2 ao 17, Deuteronômio 6, 7 ao 21, nós vamos ver ali o conjunto dos 10 mandamentos sendo ali colocados. Aí todo mundo conhece os 10 mandamentos ali. Não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo. Então está aí os 10 mandamentos. Então, ou seja, o conjunto dos 10 mandamentos é considerado a lei mais sagrada tanto para judeus como para cristãos. Muitos acreditam que essas leis são as mais antigas por estarem na Bíblia, que consideram inspirada a palavra de Deus. Porém, o que muitos não sabem é que as leis chamadas de inspiradas pelos cristãos e judeus não passam de mais uma cópia de leis mais antigas existentes antes da compilação da Bíblia. O que as pessoas não entendem é justamente isso. Que a maioria das pessoas não sabe é justamente isso. E é isso que os religiosos, eles tentam, os fanáticos, vou dizer melhor, né? Os fanáticos, eles tentam aí ocultar das pessoas. Ou seja, de certa forma, as pessoas não querem que os membros, né, eles saibam justamente desse conteúdo que existe aí e já não é de hoje, tá, pessoal? Porque esses conteúdos que eu tenho colocado aqui não são conteúdos novos, já são coisas que já vêm aí de séculos atrás, só que aqui no Brasil, infelizmente, é ocultado das pessoas esses conteúdos dentro das igrejas, das instituições evangélicas, tá? Então, o Código de Hammurabi, que acontece? Nós temos aqui uma inscrição, tá? Que é a inscrição de Hammurabi, que vai trazer o seguinte texto: Hammurabi, poderoso rei da Babilônia, rei dos 4 quartos do mundo, construtor do templo de Esicalama, casa à vida da terra, templo da deusa Inanna em Zabala, tá? Aí tem as descrições aqui da tábua que eu vou mostrar para vocês, tá? Está tudo bonitinho aí, as descrições desta tábua, tá? Você encontra essas tábuas justamente aí nessa questão aqui, ó. Tem até a coleção aqui de Skoye, tá? Você encontra aí essa tábua, ou seja, essa inscrição de Hammurabi, justamente nessa questão. E eu estou trazendo Hammurabi para vocês entenderem quem foi o autor dessa lei. Quem foi Hammurabi? Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., tá? Bem anterior ali de Moisés. O grande rei que criou o antigo Império Babilônico é hoje mais lembrado por seu famoso Código de Leis, mas ele também construiu uma série de grandes templos como o atual em Zabala. No final de seu reinado, Hammurabi ordenou que seu código de leis fosse esculpido em estelas que foram colocadas nos templos, testemunhando que o rei havia desempenhado sua importante função de rei da justiça satisfatoriamente. A famosa estela agora no Louvre foi originalmente erguida no templo de Sipar. Os 12 tijolos sobreviventes são as únicas testemunhas do templo Zabala. Sua estela do código de lei está perdida, tá? Então é só para vocês saberem quem foi esse cidadão aí, o Hammurabi, tá?
Nós temos aqui o Código de Leis de Hammurabi, que é esse aí que vocês estão vendo aí, ao lado esquerdo. Você está vendo aí a transcrição justamente dessa estela negra que vocês estão vendo à direita, tá? O Código de Hammurabi foi um código de leis criados a mando de Hammurabi, rei da Babilônia no século 18 a.C. Esse código de leis tratava de como proceder em alguns casos estipulados que poderiam gerar desavenças entre as pessoas. Assim, questões sobre trabalho, casamento, crimes eram resolvidas por meio desse código que tinha como princípio a lei do talhão. Tá? Para quem não sabe o que é a lex talionis, ou lei do talhão, olho por olho, dente por dente, tá? Vida por vida e por aí se vai. O código leva esse nome porque foi organizado durante o reinado de Hammurabi, o sexto governante da primeira dinastia da Babilônia e o formador do primeiro império da Babilônia. Foi durante o reinado de Hammurabi que a Suméria e a Acádia unificaram-se sobre o domínio da cidade de Babilônia. Acredita-se que Hammurabi tenha governado a Babilônia em 1792 a 1750 a.C., segundo consta no Código de Hammurabi. O objetivo do rei babilônico em organizar essas leis foi o de garantir o que era mais justo para aqueles que tinham uma disputa com alguém. No código, o rei babilônico definia a si mesmo como o rei da justiça. Segundo o historiador Paul Kravachzek, acho que é isso mesmo a pronúncia, o Código de Hammurabi foi um grande avanço do ponto de vista civilizacional para a Mesopotâmia, porque mediava disputas por meio desse sistema coletivamente aceito. Essa mediação era importante para a estabilidade da sociedade babilônica porque impedia que desentendimentos se tornassem conflitos que abalassem a ordem do Império Babilônico, tá? Então essa questão aí. O Código de Hammurabi, ele foi escrito em língua acadiana, sob a forma da escrita cuneiforme desenvolvida pelos sumérios. É atualmente a inscrição babilônica mais antiga encontrada, tá? É a inscrição mais antiga encontrada aí, o Código de Hammurabi. Baseava-se na lei do talhão, que trazia a ideia de uma retaliação proporcional ao delito cometido e tinha como lema a frase olho por olho, dente por dente. Então, ou seja, essa expressão olho por olho, dente por dente, ela não é uma expressão peculiar da Bíblia, tá? Ela não é uma expressão que começou com a Bíblia, mas já era uma expressão que existia na época, tá? Daí por isso que eu estou falando que esses códigos que estão ali, que as pessoas tratam como sagrado, como inspirado, os 10 mandamentos, etc e tal, na verdade são códigos aí que já existiam na época, tá? Aí vem a seguinte perguntinha: será que Deus inspirou os povos sumérios a fazer leis nas quais a Bíblia seria ali a sua... iria se inspirar? Será que os povos sumérios receberam inspiração divina para compor as leis bíblicas, ou seja, os pagãos? Fica aí uma perguntinha para vocês, tá? Esse código possuía 282 leis que traziam sentenças referentes à família, à escravidão e ao direito profissional, comercial, agrícola e administrativo, tá? Os historiadores descobriram a existência do Código de Hammurabi no começo do século XX, quando uma estela contendo os artigos desse código foi encontrada no território do atual Irã. Essa estela estava junto às ruínas de Suzã, antiga cidade do estado de Elam, um reino vizinho que atacou a Babilônia no século 13 a.C., levando a estela como espólio de guerra, tá? O Código de Hammurabi estipulava classes sociais na Babilônia, sendo 3 ao todo. Primeiro, o homem livre, chamado de Avilum. Nós temos o segundo, que é o fidalgo, classe inferiorizada, chamada de Mushkenum. E nós temos o terceiro, que é o escravo, chamado de Vardum, tá? Então tinha essas 3 classes, ou seja, o homem livre, o fidalgo, que era uma classe inferiorizada, e o escravo. Das leis peculiares desse código, e que são copiadas pela Bíblia, podemos ver nas seguintes linhas. Aí eu mencionei alguns textos aqui. As linhas do Código de Hammurabi estão aqui numeradas, tá? Do lado esquerdo, e os mandamentos aqui, com seus devidos textos e referências bíblicas para vocês colocarem. Olha só o que tem aqui, ó. Se alguém enganar a outra difamando esta pessoa e este outro não puder provar, então que aquele que enganou deve ser condenado à morte. Aí continua. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciãos e este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Aí você pega lá, um juiz deve julgar um caso, alcançar um veredito e apresentá-lo por escrito. Se erro posterior aparecer na decisão do juiz e tal juiz for culpado, então ele deverá pagar 12 vezes a pena que ele mesmo instituiu para o caso, sendo publicamente destituído de sua posição de juiz e jamais sentar-se novamente
para efetuar julgamento. Aí você pega Levítico 19:16, vai dizer: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. E você pega ali, da falsa acusação, te afastarás, não matarás o inocente, o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno segue até o perspicaz e o perverte as palavras dos justos. Êxodo 23, 7 ao 8, tá? Aí nós temos outros aqui, ó. Roubos de propriedades, né? Se alguém roubar a propriedade de um templo ou corte, ele deve ser condenado à morte. E também aquele que receber o produto do roubo do ladrão deve ser igualmente condenado à morte. E aí continua: se alguém roubar o gado, ovelhas, ou cabra, ou asno, porco, e este animal pertencer a um deus ou à corte, o ladrão deverá pagar 30 vezes o valor do furto, se tais bens pertencerem a homem libertado que serve ao rei. Este alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto, e se o ladrão não tiver com que pagar seu furto, ele deverá ser condenado à morte. Aí você pega aqui, tem vários outros textos aí, se alguém roubar o filho menor de outro, e por aí vai. Aí você pega o texto aqui e vai falar assim, ó: para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, tá? Aí tem essa questão aqui da separação. Aí pega lá: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto. E por aí se vai. Então, ou seja, tem também associação na questão do roubo, da perda de propriedade, também com o Código de Hammurabi aqui e as leis. Sobre a escravatura, você pega aqui, ó. O Código de Hammurabi vai falar: se alguém tomar um escravo, homem ou mulher, da corte para fora dos limites da cidade, e se tal escravo, homem ou mulher, pertencer ao homem liberto, este alguém deve ser condenado à morte. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo da corte, homem ou mulher, e não trouxer a proclamação pública na casa do governante local ou de um homem livre, o mestre da casa deve ser condenado à morte. Se alguém encontrar um escravo ou escrava fugitivos em terra aberta e trouxê-los a seus mestres, o mestre dos escravos deverá pagar a este alguém 2 shequels de prata. E você pega Deuteronômio 23, 15 a 16, vai dizer: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Aí você pega: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, e a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma ovelha, e ele servirá para sempre, tá? Então, ou seja, também tem essa questão das leis da escravatura também, juntamente aí de uma cópia aí que a própria Bíblia diz. Se alguém roubar uma casa, ele deverá ser condenado à morte na frente do local do arrombamento a ser enterrado. Se estiver cometendo roubo e for pego em flagrante, então ele deverá ser condenado à morte. E, ou seja, se o ladrão for achado roubando, que é o texto que eu li aqui também, ou seja, também tem essa associação com o roubo, tá lá em Êxodo, tá? Lembrando que quem quiser adquirir esse material, não estou lendo, pessoal, para não delongar muito esse vídeo, tá? Porque você veja que é muito conteúdo aqui. Então, eu estou tratando aqui somente de uma questão por alto para mostrar para vocês que realmente teve esta cópia e essa associação. As pessoas acham que os 10 mandamentos são inspirados, para você ver que não tem inspiração nenhuma, tá? Então, ou seja, quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo, os meus contatos estão na descrição do vídeo, você pode estar adquirindo esse material com essas comparações com todo este conteúdo aqui, tá? Então, ou seja, sobre a restituição de bens, aí tem lá: se durante uma jornada a alguém forem confiados prata, ouro, pedras preciosas ou outra propriedade imóvel de outrem, e o dono quiser reaver o que é seu, e se este alguém não trouxer toda a propriedade no local apropriado e se apropriar dos bens para seu próprio uso, então esta pessoa deverá ser condenada e terá de pagar 5 vezes o valor daquilo que foi confiado a ele, tá? Aí fala aqui sobre a questão justamente dessas posses. Pega aqui: se alguém der ao seu próximo a guardar jumento ou boi ou ovelha ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juntamente
juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do próximo. O dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo ao seu dono, e por aí se vai. Então veja também que tem a restituição justamente dos bens que foram aí defraudados por outra pessoa também. Também existe isso aí. Agora, sobre o matrimônio, algo interessante que eu achei sobre essa questão do matrimônio aqui, para vocês verem. Olha o que acontece. As pessoas acham, pegam lá o texto lá que Jesus, né, fala que a pessoa ela é proibida de se separar, igual tem uns aí que estão temando aí, ou seja, o camarada ele quer fazer a pessoa engolir a goela abaixo, que ela tem que permanecer com alguém casado para o resto da vida, ou seja, sendo que ela não ama essa pessoa, ela não tem mais nada com essa pessoa, então ela tem que permanecer casada porque a Bíblia está mandando. Será mesmo? Olha só o que diz lá no Código de Hammurabi. Se a esposa de um homem que vive em sua casa desejar partir, mas incorrer em débito e tentar arruinar a casa deste homem, negligenciando, esta mulher deverá ser condenada. Se seu marido oferecer-lhe a liberdade, ela poderá partir, mas ele poderá nada lhe dar em troca. Se o marido não quiser dar a liberdade a esta mulher, esta deverá permanecer como criada na casa de seu marido. Se uma mulher brigar com o seu marido e disser você não é compatível comigo, as razões do desagrado dela para com ele devem ser apresentadas. Caso ela não tiver culpa alguma e não houver erro de conduta no seu comportamento, ela deverá ser eximida de qualquer culpa. Se o marido for negligente, a mulher será eximida de qualquer culpa e o dote dessa mulher deverá ser devolvido, podendo ela voltar para a casa de seu pai. Aí você pega Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4, vai falar, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, tá? Então o que acontece? Dentro justamente do Código de Hammurabi, que não é só esse texto aqui, você veja que tem outros aqui para cima, quem adquirir o material vai ter todo esse conteúdo aí, eu não vou ler aqui agora, mas, ou seja, você tem justamente essa lei que fala da permissão das pessoas se separarem. Então, ou seja, isso não veio com os 10 mandamentos, isso não veio com os mandamentos com que estava na lei judaica, tá? Isso não veio dentro da lei judaica, mas isso já existia bem antes. Aí vem a questão. Se as leis bíblicas, elas provieram de códigos como esse, que são mais antigos, e se permitia uma pessoa se separar, como que os religiosos hoje pegam um texto bíblico, no qual proveio dessas leis mais antigas, para tentar proibir as pessoas de uma separação, sendo que o próprio texto deixa claro que as pessoas podem se separar? Porque Jesus ele não fez proibição nenhuma. As pessoas se enganam achando que o que Jesus está falando lá em Mateus e Marcos está proibindo alguma coisa, mas na verdade não está proibindo nada. Jesus ele manteve uma posição neutra ali. Sobre isso você pode entrar aí no meu canal do YouTube e ver sobre a questão se é pecado divorciar. Eu tenho um vídeo de mais de 1 hora que vocês podem estar analisando só sobre essa temática do casamento, tá? Então, ou seja, aí você já vê que justamente não se existia essa proibição. Então, ou seja, você veja que é uma invenção dos religiosos, dos fanáticos aí, que querem impor medo nas pessoas de que as pessoas vão para o inferno. É um caso até interessante, porque você veja que as pessoas elas iriam ir para o inferno e o perdão de Deus seria insuficiente para perdoar certas pessoas que não querem permanecer mais casadas com alguém que ela não ama. Seria uma pura infelicidade e uma insuficiência divina, né? Por ele não poder perdoar essas pessoas. Fica complicado, né? Mas esse é o Deus dos religiosos aí, dos fanáticos. Fazer o quê, né, gente?
Sobre o concubinato, nós temos aí, se um homem tomar uma esposa e esta não lhe der filhos, e a esposa não quiser que o marido tenha outra esposa, e se ele trouxer uma segunda esposa para casa, a segunda esposa não deve ter o mesmo nível de igualdade do que a primeira. Aí você pega aqui, lá nos mandamentos, se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não lhe agradar ao seu senhor, se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela, né? Mas se casar com seu filho, trata-la como se tratam as filhas. E por aí se vai, tá? Se alguém deitar com a mulher, se for escrava desposada com outro homem e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não serão mortos, pois não foi libertado. Então tem justamente essa associação. Sobre as relações com parentes, aí seja, o código de Hammurabi vai falar assim, ó, se um homem for culpado de incesto, com sua filha deverá ser exilado. Se um homem prometer uma donzela a seu filho e seu filho ter relações com ela, mas o pai também tiver relações com a moça, então o pai deve ser preso e ser atirado na água para se afogar. Isso aí, no caso, é uma prática chamada de ordalho, tá? Para quem não conhece isso, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal que chama... eu esqueci o nome do vídeo, mas fala sobre a sorte pela vida. Vocês podem pesquisar, aí eu não me lembro o nome direito, porque são bastante vídeos, né? Então você pode pesquisar que você vai ver eu falando sobre essa questão do ordalho. Você colocava ali uma pedra ali amarrada, acorrentada a pessoa, tacava ela no meio do mar para ela afundar, e se ela escapasse é porque Deus queria que ela escapasse. Era assim que as pessoas tratavam as crenças delas, né? Então, ou seja, também trata as relações entre parentes aí, o código de Hammurabi também, como é tratado na Bíblia aqui no texto de Levítico, tá? Sobre a negligência nas construções, ele fala assim, se um construtor construir uma casa para outrem e não a fizer bem feita, e se a casa cair e matar seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte. E tem lá, quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Está lá em Deuteronômio, tá? Então, ou seja, pelo código de Hammurabi, você veja que tem várias semelhanças com as leis bíblicas, tá? E você veja que eu cito aqui várias. Não só uma ou duas, mas várias semelhanças. Só que existe um código que é mais antigo ainda do que o código de Hammurabi, tá? E aí a questão, o código de Hammurabi, ele vai corroborar com justamente o que está sendo dito nesse outro código? Ou será que ele vai divergir desse código? Porque uma vez que concorde, ou seja, a tendência justamente de ter sido uma cópia, o texto bíblico aumenta mais ainda, tá? Justamente por conta dessa questão. Mas vamos lá. O código legal, né? Nós temos lá está o local da localização e identificação desse código que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Que é o código de Ur-Nammu, tá? Estão aí as pedras aí para vocês verem aí bonitinho. Segue as principais leis peculiares desse código. Lá vai falar assim, ó. Se um homem comete um assassinato, esse homem deve ser morto. Quem matar alguém será morto. Tem isso dentro da Bíblia. Se um homem cometer um roubo, ele vai ser morto. E também tem dentro da questão da Bíblia, tá? Ou seja, cópia pura. Se um escravo se casar com um nativo, isso é livre, ele deve entregar o filho primogênito ao seu dono. E você pega Êxodo 21, 2 ao 4, fala que os filhos do escravo vão pertencer ao Senhor. Aí você pega lá, se um homem violar o direito de outro, deflorar a esposa virgem de um jovem, eles devem matar esse homem. Aí fala também da sedução da virgem, lá em Êxodo, que, ou seja, esse homem vai ter que pagar o dote e tomar essa virgem por mulher. Se a esposa de um homem seguir outro homem e aí ela adulterar, também fala ali em Levítico a questão do adultério, né, da morte de ambos. Tem lá também o homem procedeu à força e deflorou a escrava virgem de outro homem, né? Aí no caso tem também, ó, se alguém se deitar com uma mulher, se for escrava, desposada com outro homem, aí já também tem dentro da própria lei lá também. Se um homem é acusado de feitiçaria, ou seja, não achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, adivinhador, prognosticador, agoureiro ou nem feiticeiro. Também tem isso dentro do texto bíblico também. Se um homem acusou a esposa de um homem de adultério, a provação no rio provou que ela era inocente, ou seja, a tática do ordalho. Todo esse texto aqui, tá? Todo esse texto aqui fala justamente dessa questão do ordalho aqui, tá?
Eu explico sobre isso em outros vídeos aí também. Também tem aí dentro do texto bíblico. Aí tem lá, se um homem bater no olho de outro homem, aí está falando justamente dos ferimentos que uma outra pessoa causar em outra. Ele fala aqui, se dois brigarem ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama e por aí se vai. Então também tem justamente essa questão do agravo causado por uma outra pessoa. E a conclusão que nós chegamos com tudo isso. Não há como negar que as leis mais antigas não estão na Bíblia, mas em códigos produzidos por governantes. Cada um desses códigos é mais antigo do que a própria Bíblia, o que demonstra grande probabilidade de terem sido base para os códigos do Decálogo. Portanto, as leis bíblicas não vieram por inspiração divina, mas por dedução e de copiar leis existentes na época antiga, tá? Então, seja, as pessoas acham que veio por inspiração, mas na verdade veio por cópia e dedução, tá? Então fica esse vídeo de hoje para vocês. Quem quiser adquirir o material pode entrar em contato comigo para ter este material aí, tá? Os contatos estão na descrição do vídeo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.